Sempre ouvi histórias sobre a floresta que fica para lá da aldeia. Diziam que era densa, úmida e estranhamente silenciosa, como se até os animais tivessem medo de caminhar entre aquelas árvores antigas. Cresci a ouvir os mais velhos falarem do orfanato abandonado no coração da mata, uma casa enorme de pedra escura com telhado afundado e janelas partidas onde as crianças sem família eram deixadas para viver e desaparecer com o tempo. Ninguém sabia ao certo quando fechou. Apenas que, um dia, deixou de haver vozes lá dentro. Eu tinha 17 anos quando decidi entrar naquela floresta sozinha. Não porque quisesse provar algo a alguém, mas porque havia semanas em que o silêncio da aldeia me esmagava. A sensação de que algo me chamava começou como um pensamento breve e depois tornou-se persistente, quase físico, como uma unha a raspar por dentro da cabeça. Achei que talvez, se fosse lá, aquilo me largasse. Entrei na mata ao fim da tarde. As árvores eram tão altas que bloqueavam parte do céu, e a luz que passava tinha um tom quase esverdeado. Cada passo fazia estalar galhos secos, e mesmo assim, o som parecia abafado demais, como se o ar fosse espesso. Quanto mais avançava, mais certa me sentia de que alguém caminhava alguns passos atrás de mim. Mas quando parava, tudo parava também. Quando finalmente avistei o telhado afundado entre os troncos, senti-me enjoada. A casa era maior do que eu sempre imaginara. As paredes tinham manchas negras, talvez bolor ou queimaduras antigas. O portão de ferro estava entortado e caído, e havia marcas no chão, como arranhões profundos na terra endurecida ao longo de décadas. Não entrei pela porta da frente. Uma parte da parede lateral tinha desabado, e foi por aí que me esgueirei. O cheiro era estranho, não a mofo ou madeira podre, mas algo mais doce, quase metálico. O chão estava coberto de pó e pedaços de gesso. As escadas principais ainda estavam de pé, mas inclinadas como ossos rachados. Senti a garganta seca. Pensei em voltar, mas o pensamento de sair dali sem ter visto tudo pareceu pior. Comecei a explorar o corredor do res do chão. Havia portas pesadas, quase todas abertas. Os quartos tinham camas de ferro com colchões rasgados e escuros. Encostei a mão numa das armações e senti o frio como se tivesse sido deixado no exterior durante a noite. Tive a impressão de que alguém ainda dormia ali, mesmo com os lençóis desfeitos e sujos. A certa altura, notei marcas nas paredes. Não eram palavras nem desenhos. Eram riscos, traçados repetidamente como se alguém tivesse arranhado a tinta com as unhas, sempre no mesmo ponto. Comecei a ouvir um som muito baixo, como respiração, mas sem direção. Pensei que fosse o vento entre as janelas partidas, embora o ar estivesse parado. Subi as escadas devagar. Cada degrau protestava, mas não partiu. No piso de cima, o corredor era mais estreito e mais escuro. A luz mal chegava até ali. Senti vontade de chamar alguém, mesmo estando sozinha. O silêncio parecia à espera de um som para saber como imitar. O primeiro quarto daquele andar era diferente dos outros. Não tinha camas nem móveis. O chão estava coberto de fotografias rasgadas e pedaços de jornais antigos. Muitas das imagens mostravam crianças, sempre em grupo, sempre com a mesma expressão vazia. Não consegui identificar ninguém. Os rostos pareciam desfocados, como se nunca tivessem existido com nitidez. Foi só então que percebi algo estranho. O pó no chão atrás de mim tinha marcas, como pegadas pequenas, vindas do interior do quarto, em direção à porta. Não eram minhas. Estavam ali, antes de eu entrar. Ao olhar mais de perto, comecei a achar que algumas das fotografias tinham sido movidas recentemente. O ar estava frio, mas o suor nas minhas costas queimava. Continuei pelo corredor, mais rápido agora. Havia uma porta fechada no fundo. A madeira tinha fendas verticais, e por uma delas dava para ver escuridão total. A maçaneta estava torta, como se alguém tivesse tentado arrancá-la. Mais uma vez senti aquela presença atrás de mim, uma consciência que não tinha corpo, mas preenchia o espaço como uma sombra que nunca precisa de luz. A porta cedeu com um estalo seco quando a empurrei. Lá dentro, o teto estava parcialmente caído, deixando entrar um feixe de luz cinzenta.
O chão tinha marcas brancas riscadas com força, formando algo que podia ser um círculo, ou várias tentativas tortas de desenhar um. No canto, havia uma cadeira virada ao contrário, como se alguém a tivesse largado a meio de um movimento. Senti o batimento do meu coração nos ouvidos. O som baixo que ouvira antes parecia mais perto agora. Não vinha de cima, nem de baixo, nem das paredes. Vinha do centro do meu peito, como se não fosse meu. Toquei o bolso do casaco apenas para sentir qualquer coisa conhecida, mas parecia que até as minhas mãos eram de outra pessoa. Foi então que percebi que algo estava errado com o tempo. Eu tinha entrado ao fim da tarde, mas pela abertura do teto, o céu já parecia completamente escuro, como se as horas tivessem passado enquanto eu caminhava por ali, sem que eu soubesse. Pensei em sair, mas não sabia por onde tinha entrado. O corredor já não parecia o mesmo, e as portas pareciam mais do que antes. O chão rangia longe e perto ao mesmo tempo. A sensação de não estar sozinha tornou-se tão concreta que comecei a andar mais devagar, como se pudesse não ser notada. No corredor, as marcas de arranhões nas paredes pareciam mais fundas. Algumas tinham pequenas manchas escuras à volta, como se tivessem sido feitas com mãos úmidas. Olhei para a escada e senti que ela estava mais longe. O silêncio não era mais silêncio, era espera. O som baixo continuava. Já não parecia respiração, parecia passos pequenos, arrastados, mas nunca atrás de mim nem à frente. Sempre ao lado, como se esperassem que eu parasse para os deixar passar. Quando finalmente desci as escadas, notei que o chão do res do chão tinha marcas novas. As portas que antes estavam abertas agora pareciam apenas entreabertas, como se alguém as tivesse empurrado com cuidado depois de eu passar. A luz tinha desaparecido completamente do corredor, e as janelas partidas deixavam ver apenas silhuetas de árvores que pareciam mais próximas da casa do que estavam ao chegar. Pensei em correr, mas senti que, se corresse, algo correria também. O som baixo transformou-se em vários, como se muitas respirações se juntassem em lugares diferentes da sala. A porta lateral, por onde eu entrara, já não mostrava floresta, apenas escuridão. Continuei a andar, sem saber se estava a sair ou a entrar mais fundo. O chão parecia respirar. As paredes pareciam ouvir. E quando finalmente cheguei ao que pensei ser a porta principal, vi algo que não tinha reparado antes. Riscos na madeira, feitos por mãos pequenas, na altura dos joelhos. Não eram recentes, mas também não eram antigos o suficiente para desaparecer. Não sei se ainda estou lá dentro. Às vezes sonho com árvores que se aproximam das janelas e com passos que param quando eu paro. Outras vezes acordo com a certeza de que trouxe alguém comigo, mesmo sem conseguir ver. A aldeia continua silenciosa, mas já não é o mesmo silêncio. Só sei que naquela casa nunca esteve verdadeiramente vazia. E talvez ninguém tenha saído de lá sozinho.